Pois é, pessoal, infelizmente a coisa não tá fácil para quem é fã do PlayStation, pois parece que o objetivo número 1 da Sony nesse momento é estressar e decepcionar os seus fãs. E para atingir esse objetivo, parece que se focar em jogos online igual uma maluca não foi o suficiente. Eles também precisaram enterrar franquias que nós adoraríamos de ver sequência, precisam demorar anos e anos para anunciar qualquer projeto grande e relevante, precisa aumentar o preço dos jogos e também aumentar o preço da PSN Plus sem oferecer basicamente nada de relevante, chegando ao cúmulo absurdo de alguns jogos da própria Sony custarem mais caro no PlayStation 5 se comparado ao PC. E falando em PC, a Sony também precisou lançar os seus exclusivos no PC, enquanto no mesmo período parecia uma tartaruga lançando qualquer coisa nova no seu próprio console. Mas tudo isso ainda não tinha sido suficiente para a Sony. Alguns anos atrás eles precisaram fechar a Evolution Studios, que para quem não conhece era responsável por desenvolver a franquia de corridas Motorstone lá na época do PlayStation 3 e foi a responsável por lançar o Drive Club no início da geração do Play 4. Jogo esse que tinha visuais incríveis, muito à frente do seu tempo, ou seja, era um estúdio que tinha um baita potencial, mas foi lá a Sony decidiu fechar ele. Mas obviamente que para a Sony ainda não era o suficiente. Na sequência eles foram lá, fecharam outro estúdio, que no caso foi a Japan Studios, só que cara, não foi o suficiente, a Sony precisou ir ainda mais além. Essa semana a gente teve a informação que a Sony vai fechar também a Bluepoint, que para quem não lembra é o estúdio que desenvolveu o remake do Demon's Souls no início da geração do PlayStation 5, jogo esse que tem uma pontuação maior do que 90 lá no Metacritic. E vale mencionar que a Sony comprou esse estúdio em 2021, para simplesmente fechar agora em 2026. Ou seja, pessoal, além da Sony estar extremamente lenta em relação ao lançamento de grandes exclusivos para o PlayStation 5, eles fecham vários estúdios e muitos dos estúdios sobreviventes são obrigados a se focar em jogos online. E basicamente, infelizmente, esse é o resumo da Sony e do PlayStation nos últimos anos. E sem zoeira, pessoal, daqui a pouco eu vou começar a achar que dentro da Sony existem agentes infiltrados tentando destruir a Sony por dentro, porque não é possível. Inclusive eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo a esse vídeo agora, se estivessem dentro da Sony em um cargo de liderança, com certeza estariam fazendo escolhas muito mais inteligentes. E agora eu fico me perguntando qual vai ser o próximo estúdio fechado. Talvez a Bend Studios, que desenvolveu o Days Gone, talvez a Media Molecule, que é a desenvolvedora de Little Big Planet e lançou por último o Dreams, lá no final da geração do PlayStation 4, não sei, mas agora eu não duvido de mais nada. Mas agora eu gostaria de levantar um outro ponto, só para deixar mais claro como realmente a coisa tá feia pro PlayStation 5. Se a gente for fazer aqui uma comparação com a geração do PlayStation 4 e se focar inicialmente aqui só no lançamento de franquias 100% inéditas de peso, a gente vai ver que a gente teve Bloodborne, Horizon Zero Dawn, Days Gone e Ghost of Tsushima. E agora no PlayStation 5, pessoal, faço um desafio aqui agora para vocês. Qual franquia 100% inédita que a Sony lançou no PlayStation 5 que tem o mesmo peso desses 4 jogos que eu acabei de mencionar? Honestamente falando, eu não consigo pensar em nenhum, porque eu acho que realmente a Sony não conseguiu lançar nenhuma grande franquia nova de peso. Eu até consigo falar aqui, por exemplo, do Returnal, jogo que eu estou jogando nesse exato momento, estou gostando muitíssimo, estou até meio viciado para ser sincero, mas vamos ser sinceros, não é um jogo de peso da mesma forma que um Horizon, que um Ghost of Tsushima, que um Bloodborne ou mesmo que um Days Gone, por exemplo. E até vale lembrar que na época do PlayStation 4, a Sony estava se esforçando bastante tentando trazer outras franquias novas, como o Drive Club e o The Order 1886. E eu sei que esses jogos não fizeram tanto sucesso como a Sony gostaria, mas é uma prova clara de como a Sony estava se esforçando para trazer grandes jogos de impactos de franquias novas. E agora olha que interessante, pessoal. Se a gente for fazer um recorte de tempo, a gente vai ver que jogos como The Order 1886 e Drive Club já teriam sido lançados no PlayStation 5, Horizon Zero Dawn também já teria sido lançado, Bloodborne também já teria sido lançado, a gente estaria a 2 meses do lançamento do Days Gone e ano que vem a gente teria aí o lançamento de Ghost of Tsushima. E também vale uma rápida menção aqui a alguns outros jogos, como Detroit e o Until Dawn, por exemplo, que na época chamaram uma grande atenção quando lançaram, eram
eram exclusivos de PlayStation 4 e, novamente fazendo o recorte de tempo, seriam jogos que já teriam sido lançados para o PlayStation 5. E reparem que até agora eu nem sequer falei da sequência de franquias já existentes por parte da Sony, porque se eu for entrar nesse mérito, a comparação fica ainda mais feia para o PlayStation 5. Por exemplo, se a gente continuar aqui com esse recorte de tempo e fazendo a comparação com o PlayStation 4, a Sony já teria lançado para o PlayStation 5 God of War, Homem-Aranha, Uncharted 4, Gran Turismo Sport, Ratchet & Clank, Infamous Second Son, Killzone Shadowfall, estaria lançando ano que vem aí o The Last of Us Parte 2 e provavelmente tem jogos aí que eu nem sequer estou lembrando. E quando a gente olha para o PlayStation 5, parece que a gente tem que se contentar com apenas um grande lançamento por ano, isso quando a gente tem sorte, né? E para piorar as coisas para o PlayStation, eu não sei vocês, mas eu sinto que o marketing da Sony piorou muito, porque apesar do ritmo dos grandes lançamentos terem diminuído, a Sony ainda está lançando alguns jogos, mas parece que a Sony simplesmente não consegue mais causar aquela grande empolgação e aquele grande impacto que ela conseguia fazer com o marketing do PlayStation 4. E uma coisa triste é que há cerca de 2 anos atrás eu fiz um vídeo basicamente falando exatamente dessas mesmas coisas e passado aí esses 2 anos parece que a Sony só piorou. E eu sei que se a gente for analisar os números do PlayStation, em termos de venda, o PlayStation 5 está vendendo muito bem, mas ao meu ver existem 2 motivos para isso. O primeiro motivo é que no lançamento do PlayStation 5 ele surfou muito na onda do sucesso do PlayStation 4 e com certeza isso ajudou o PlayStation 5 a vender aí alguns milhões de unidades já no lançamento. E além disso, o segundo motivo é que infelizmente a Microsoft, ao invés de aproveitar esse momento ruim da Sony para puxar o tapete dela, não, a Microsoft pega os jogos do Xbox e decide ajudar a Sony, lançando os seus exclusivos também no PlayStation 5. Mas sinceramente falando, eu acredito que uma hora ou outra, a conta dessas decisões ruins da Sony vão se enxergar para o PlayStation e talvez isso aconteça, sabe quando? No início da geração do PlayStation 6. É só a gente parar para pensar. Provavelmente no início da geração do PlayStation 6, as pessoas não vão estar tão animadas com o lançamento do console da mesma forma que estavam animadas com o lançamento do PlayStation 5 e com o lançamento do PlayStation 4. Além disso, provavelmente o PlayStation 6 vai ser um console bem mais caro e um terceiro fator é que provavelmente a maioria, ou quem sabe todos os jogos de PlayStation 6 também vão ser lançados para o PlayStation 5. Ou seja, a Sony muito provavelmente vai ter muita dificuldade de convencer as pessoas a migrarem para o PlayStation 6, especialmente se a Sony continuar agindo da forma atual. E se por acaso você chegou até esse momento do vídeo, tá gostando do conteúdo, não esqueça de dar o joinha aqui embaixo, o apoio de vocês é extremamente importante pra gente, não é sempre que a gente faz vídeos como esse, então é muito importante a gente saber se vocês realmente gostam desse tipo de conteúdo. E se essa for a primeira vez que você está aqui no nosso canal, é legal mencionar que todos os anos a gente compra várias televisões novas e faz testes diretamente aqui no PlayStation 5 para ver quais são as melhores televisões para games. E como vocês estão vendo nessas imagens, a televisão que a gente escolhe para jogar realmente pode ter um impacto gigantesco na nossa experiência. Então, se vocês pensam em comprar uma televisão nova, seja agora ou no futuro, vale muito a pena se inscrever aqui no canal, então dá uma olhadinha, vejam se estão inscritos e inscritas para não perderem os próximos vídeos. E vale mencionar que a maioria das TVs que a gente compra, a gente consegue por descontos muito bons, pois a gente compra diretamente lá pelo nosso grupo de ofertas do WhatsApp. E se vocês quiserem fazer parte, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado. Diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões, consoles, jogos e outros assuntos relacionados, e é 100% de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. Mas enfim, pessoal, voltando aqui ao assunto, a minha vontade era até de continuar aqui desabafando a respeito das decisões do PlayStation, mas sinceramente, ao mesmo tempo a Sony já está me cansando. E agora eu queria saber de uma coisa muito importante, que é a opinião de vocês. O que acharam do vídeo? Gostaram? Não gostaram? Acham que eu estou exagerando? Estou esquecendo de algum detalhe? Pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, vale mencionar que alguns meses atrás, mais ou menos um ano acredito eu fiz um vídeo listando os 9 principais erros da Sony. Lá eu sou mais específico em relação a algumas questões,
opiniões, falo de coisas que eu nem sequer mencionei aqui. Se quiserem dar uma olhadinha no vídeo, eu vou deixar ele aqui embaixo no campo da descrição, caso vocês queiram ver. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários. Se gostaram do vídeo, não esqueçam do apoio e o nosso link de ofertas vai estar aqui embaixo. Esperamos vocês lá no grupo do WhatsApp. E vamos torcer, né, pra Sony melhorar aí. É isso aí, valeu, falou, fui!